Fala pessoal, da próxima vez que você assistir a um novo filme e perceber nele uma clara semelhança com outra produção conhecida, não vai acusando os criadores de plágio. É comum os diretores se referirem a outras obras. Existe todo um conjunto de termos para isso: homenagem, participação, citação, alusão, paródia. Mas não se preocupe, isso não é uma palestra chata da Academia de Cinema. Hoje vamos falar sobre os easter eggs em desenhos animados famosos e apostamos que você não sabia sobre eles até agora. Escreva nos comentários depois quantas dessas referências te surpreenderam. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você com certeza não perderá os nossos novos vídeos interessantes. Vamos lá! Boca de Monstro. Você reconhece esses personagens engraçados? Este é um gato chamado Gumball Watterson e seu irmão adotivo, o peixinho dourado Darwin. Eles são os protagonistas do incrível Mundo de Gumball, que passa no Cartoon Network desde 2011. Na trama, esses dois vão para a escola juntos e constantemente se veem em situações difíceis, mas tudo isso é servido com pitadas de humor britânico ácido e um sarcasmo nada infantil. Parece que os criadores do desenho animado são claramente fascinados por todos os tipos de referências. Elas podem ser vistas em quase todos os episódios, e isso apesar de que cada um dura pouco mais de 10 minutos. Vejamos um episódio chamado Pizza, que foi mostrado aos espectadores na terceira temporada. Só nele já podemos encontrar referências indiretas a Harry Potter, Star Wars, Planeta dos Macacos, Mad Max e, olhe bem, isso lembra alguém? Isso mesmo, esta é uma alusão clara ao universo cinematográfico da ficção O Predador. Não tem como confundir essa boca, que aparece por um segundo no rosto de Gumball, com outra coisa. Na mesma temporada, há outro episódio com referência ao famoso personagem alienígena. Nele, uma tartaruga comum de repente começa a ver o mundo através de um filtro infravermelho, como o monstro do filme de ficção científica. Não dá pra dizer que não foram sutis, né? Programa de televisão preferido. Poucas séries de animação fizeram tanto sucesso nos últimos 10 anos como Hora da Aventura, do Cartoon Network. O curioso é que seu público principal não são crianças. A ação desse desenho se passa em um planeta que acabou de sobreviver a uma guerra nuclear. Todo esse enredo, por sinal, é uma grande referência a Mad Max, onde a história é construída sobre princípios muito semelhantes. Os criadores de Clarence e Ursos Sem Curso, os outros dois desenhos animados da mesma distribuidora, decidiram prestar homenagens ao principal desenho animado da rede de forma mais óbvia. Em ambas as animações, os personagens simplesmente assistem a diferentes trechos de Hora da Aventura na televisão. Nada de easter eggs complicados e entrelaçamento de tramas. Assim até mesmo os mais desatentos podem entender. Cosplay de desenho animado. Se você acha que o Cartoon Network gosta de promover apenas seus próprios desenhos no enredo de outras animações, então tirou conclusões precipitadas. Tome, por exemplo, um sucesso desse canal de TV, a série As Meninas Superpoderosas, que já foi até indicada a 6 prêmios Emmy. No episódio Amigo Imaginário da segunda temporada, vemos uma inesperada referência a um hit da TV dos anos 2000, o South Park. Uma das personagens principais, a Florzinha, se transforma no Eric Cartman e até mesmo diz uma frase engraçada com a voz dele. É bastante surreal, o que deixa tudo ainda mais engraçado. Mensagem clara. Continuaremos provando que os desenhos animados não são apenas entretenimento para crianças, até porque o incrível número de referências ao cinema mundial nas séries animadas são coisas que talvez nem todo adulto entenda. O próximo desenho animado é A Mansão Foster para Amigos Imaginários, criado pelos mesmos roteiristas das Meninas Superpoderosas. Em um de seus episódios, podemos ver uma referência óbvia ao Jeffrey Lebowski. Quem não assistiu ao filme O Grande Lebowski não entenderá, mas os fãs dele reconhecerão seu personagem favorito imediatamente. Aliás, no desenho das Meninas Superpoderosas também houve uma outra referência à mesma produção. Primeiro, vemos uma cena quase idêntica à do filme com um homem mais velho sentado na escuridão total perto de uma lareira acesa. Pouco depois, uma nota de resgate divertidamente composta, assim como na comédia de sucesso dos irmãos Coen. É isso que acontece quando desenhos animados são feitos por verdadeiros fãs do cinema moderno. Saudação dos Vilões.
O Cartoon Network produz uma série animada muito engraçada sobre aspirantes a super-heróis chamada Os Jovens Titãs em Ação. E ele faz isso em colaboração com ninguém menos que a DC Comics. Seria ingênuo acreditar que uma colaboração tão interessante não afetará a parte visual do filme. Naturalmente, há muitas referências aqui, principalmente a saga do Batman. Veja, por exemplo, essa cena do episódio The Ultimate Batarang. A alusão à saga do super-herói da DC pode ser vista já no nome. Batarang é uma arma usada pelo Batman. Se trata de um shuriken com o formato de um morcego. E na cena em que estamos interessados, vemos 6 objetos, cada um dos quais lembra algum herói dos aclamados quadrinhos. Esta é uma marionete chamada Scarface, que apareceu pela primeira vez na história do Bruce Wayne no final dos anos 80. O prato ao seu lado, por sua vez, está claramente fazendo uma referência a um personagem chamado Charada. Um pouco abaixo, vemos um baú com a inscrição Bandagens do Rush, um dos inimigos do Batman. Ao lado, tem um recipiente com um creme destruidor para o rosto, que foi desenvolvido pelo vilão Ronald Daggett. O creme, aliás, também aparece na franquia da Mulher Gato. Um pouco mais acima, temos uma urna com as cinzas de Robin e um pé de cabra, com o qual o Coringa acabou com ele. Além disso, temos também a cabeça do traiçoeiro Senhor Frio, mas tem referências mais simples nesse programa, como essa ao videogame Mario, por exemplo, no momento em que os personagens fazem um bigode de leite. Itens perdidos. Acredite, você não tem ideia de como os universos de alguns desenhos animados estão interligados, e nem é preciso que eles tenham sido produzidos pela mesma empresa. Vejamos Rick e Morty e Gravity Falls, por exemplo. O primeiro foi criado pelo Cartoon Network, e o segundo é propriedade da Disney Channel. Tudo isso não impediu que os animadores traçassem paralelos claros entre eles. Bem, pelo menos um paralelo é certo. A história é a seguinte: no 10º episódio da primeira temporada de Rick e Morty, podemos ver 7 portais para outras dimensões. Os que estiverem especialmente atentos notarão que, em algum momento, 3 objetos caem do segundo túnel espaço-temporal: uma caneta, um caderno e uma caneca de café com um ponto de interrogação. E adivinha? São coisas de Stan Pines, as quais ele perdeu no 7º episódio da segunda temporada de Gravity Falls, precisamente por causa de um portal entre dimensões diferentes parecido com essas. A razão dessas referências é bem simples: os criadores das duas séries são bons amigos. Triângulo amoroso. Em 2001, quando o primeiro desenho da saga cinematográfica Shrek foi lançado, o mundo inteiro ficou obcecado pela história do ogro verde com um coração bondoso. A impressão é que havia tantos fãs adultos quanto crianças. Mas por que as pessoas gostaram tanto desse filme? Em primeiro lugar, pelo seu humor, que às vezes é até um pouco negro. Aqui temos um exemplo da ironia sutil dos criadores de Shrek. Na segunda parte da saga, vemos Fiona e seu amado na cama. A ogra dorme tranquilamente, enquanto o personagem principal sofre de insônia e encara enciumado um pôster no quarto da princesa. Nele, há uma imagem de Justin Timberlake, com uma legenda que diz Sir Justin. Mas qual é o problema? O que acontece é que a Fiona foi dublada por Cameron Diaz, que naquele momento estava em um relacionamento amoroso com a estrela do pop mundial. Alta tecnologia. O jogo Angry Birds foi um dos primeiros que saiu na loja da Apple para o iPhone e outros aparelhos da empresa lá em 2009. Na época, este aplicativo foi instalado por praticamente todos os proprietários de produtos da Apple. Hoje em dia, ele não é mais tão jogado, mas há 4 anos foi lançado um filme baseado na história do jogo. Nele, os roteiristas deixaram claros easter eggs em homenagem à criação de Steve Jobs. Talvez o mais engraçado deles seja o momento em que um dos personagens leva uma maçã à orelha, como se fosse um smartphone. Terra Natal. Na segunda parte da saga Madagascar, os personagens principais sofrem um acidente de avião e vão parar em um continente desconhecido. Mas essa reviravolta na história acaba sendo essencial. Afinal, o leão Alex finalmente pôde conhecer seus pais, de quem foi separado quando era pequeno. Não restam dúvidas sobre a relação com o próprio pai quando o personagem compara as marcas de nascença absolutamente idênticas nas patas deles. Você reparou com o que elas se parecem? Isso mesmo, este é um continente africano, onde toda a ação do filme acontece e onde vive a maior parte da população desses felinos selvagens. Personagem Transformer. O filme de animação Robôs, lançado em 2005, fala de um mundo onde pessoas e animais simplesmente não existem, mas isso não impediu que os criadores colocassem na história um easter egg da saga Era do Gelo, bastante popular naquela época. Você reconhece esse cara? Sim, este não é ninguém mais, ninguém menos que o bicho preguiça Sid, só que em sua versão mecânica. O mais engraçado é que nem a alta tecnologia conseguiu dar mais rapidez para o personagem.
Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.